E aí, sardinhada, como foi essa última semana? Deixa abaixo aí no seu comentário. Porque hoje o mercado se descolou tanto dos Estados Unidos quanto da Europa, enquanto boa parte das bolsas aqui, ó, tudo no positivo. O que estava no negativo hoje era o VIX, passou o dia quase todo assim. O Ibovespa e muitos dos nossos papéis fecharam no negativo. Quer dizer, próximo do fechamento estão no negativo, né? Vale a exceção aqui. Espera-se que o governo chinês anuncie amanhã um pacote trilionário de estímulos para a economia e Vale está na região aqui dos R$ 62, alta de 1,5%. Petrobras caindo, chegou a cair mais forte, está caindo agora por volta de 0,3, 0,4, e o índice do setor financeiro a mesma coisa. Em relação a notícias, principais notícias aqui dentro foram divulgações de dados do segmento de serviços e lá nos Estados Unidos, índice de preço ao produtor. No Brasil, nós ficamos sabendo hoje que o setor de serviços caiu 0,4% em agosto em relação ao mês anterior. Só que aí, em relação a 2023, tivemos uma alta de 1,3%. Na parte do IPP, índice de preço ao consumidor, ele veio aqui melhor do que o projetado. O mercado estava esperando uma alta de 0,1%. A alta anterior tinha sido de 0,2%. E entregou agora estável. Nem subiu nem caiu. Foi zero. Zero de variação. E no acumulado dos últimos 12 meses, o índice de preço ao produtor está aqui em 1,8%, marcando o terceiro mês consecutivo de queda da inflação. Ou seja, mostra que a inflação está pressionando menos. E os núcleos do preço aqui, ó, do IPP, eles estão aqui entre 0,1% ao mês e 3,2% ao ano. O núcleo, ele encontra aqui uma certa resistência para cair. E em relação a cair, meus amigos, quem caiu hoje bem foram as ações da Camil. Vou botar aqui para vocês. Papéis da Camil. AML3. No momento que eu tô gravando, queda por volta de 3%. Chegou a cair. Chegou a subir, na verdade. Ó. Chegou a subir no início do dia. Arredondando, claro. 3%. E na queda, chegou a cair aqui 4,6%. Aqui como é que foi o dia da Camil. Abriu com um gap, ó. Ontem fechou nos 8,50, 8,40 e pouco. Hoje abriu, foi bater nos 8,79 e logo em seguida mergulhou. Alguns minutos depois já estava no 8,14. E no momento que eu tô gravando, o preço está aqui na região do 8,25. E em relação ao volume, o volume aumentou hoje em relação aos últimos dias. Em média, o papel está movimentando aproximadamente 5 milhões de reais. E hoje movimentou 11 milhões 650 mil. Então, o que foi que aconteceu aqui com as ações da Camil? Acreditem se quiser, ontem, após o fechamento do mercado, a empresa divulgou um lucro que subiu 150%, atingindo 119 milhões de reais em apenas um trimestre e teve recorde na geração de receita. Qual foi esse recorde? Na geração de receita, o recorde atingiu apenas em um trimestre 3 bilhões e 300 milhões de reais. No anualizado, o EBITDA da empresa passou pela primeira vez de 1 bilhão de reais. A empresa diz que o crescimento ocorreu aqui no Brasil, né, uma parte considerável, devido a maiores volumes de grãos comercializados. Então, quando vamos olhar aqui os principais números da empresa, está líquida, ó, 3 bilhões e 260 mil, subiu 12% em relação ao mesmo período do ano anterior. Mas, o EBITDA, né, subindo mais de 35%, atingindo agora no último trimestre 287 milhões. Lucro líquido em relação ao mesmo período do ano passado, ó, aquele crescimento de 153 milhões, deu agora 119 milhões de lucro contra 47 milhões no mesmo período do ano anterior. Quando vamos pegar aqui a Camil, o que ela faz? Ela faz produtos, ela fabrica produtos alimentícios, principalmente produtos como feijão, arroz, biscoitos, macarrões, café, açúcar. Esses são os produtos da companhia. Tem a marca Camil, Namorado, União. Ela tem atuação internacional no Peru, Equador, Chile e Uruguai.
Ela tem produtos da marca Mabel, União, Macarrões Amália, marca Coqueiro e Pescador, são também marcas da Camil. Outros destaques da empresa: evolução do volume versus os lucros. Aqui são os volumes da empresa. Veja que os volumes eles estão aqui praticamente estáveis. Volume aqui no anualizado caiu 6%. Preço líquido subiu 26%. Quando pegamos aqui o volume comparando com o trimestre anterior, 5,5%. E o preço líquido, 8% de alta. Na parte aqui de preços, arroz subiu 33%, o preço da matéria-prima em relação ao período anterior. Feijão e açúcar estavam em queda. Que segmento de massas, biscoitos, cafés, pescados. A saca do café, do trigo, desculpa, 15% e café 63%. Isso aqui deu para entender, porque café subiu bastante. Um dia desse já tava caro, na faixa de 18,50, agora o cara tá comprando café 10 e pouco, 11 reais. Absurdo. E aqui, evolução de volumes pelo preço. O volume, ele subiu aqui no trimestre, no comparativo anual, 8,5%. E o preço subiu 7%. Na parte aqui da internacionalização da empresa. Operações do Uruguai, Chile, Peru e Equador. Preço líquido subindo aqui 22%. No comparativo anual, o volume teve uma queda de 8%. Destaques, nós já vimos lá, a receita líquida para cima, custo dos produtos vendidos também subiu aproximadamente 10%. Parte aqui, despesas, estável. Lucro bruto subindo 21%, EBITDA 35% e o lucro, aquele crescimento excelente de mais de 150%. Aqui em relação ao período anterior, dívida, como é que está o endividamento da empresa? Ela está aqui como ela já estava há um certo tempo. Dívida líquida sobre o EBITDA bem alavancado, por volta ali de 3,5 vezes. E no terceiro trimestre de 2023, ela chegou a atingir aqui 4,3 vezes. Só que a empresa ela não tem dificuldade de pagamento, certo? Em relação à sua dívida, ela tem aqui um endividamento total de aproximadamente, cadê aqui? Quarto trimestre, endividamento total subiu 20% e dívida bruta tá aqui, 5 bilhões. Não, desculpa, aqui, subiu de 5 bilhões no segundo trimestre de 2023 para 6 bilhões e 300, subida de 20%. E em relação a curto e longo prazo, ou seja, o que vence aqui nos próximos 12 meses, é aproximadamente 1/3 da dívida e 2/3 vencem acima de 12 meses. São dívidas de longo prazo. E na parte aqui, cronograma de amortização. Nós temos em 2025, a empresa deve abater aqui aproximadamente 800 milhões de reais, depois 1 bilhão e 600 em 2026, mas ela vai emitindo aqui debêntures e botando mais para frente. Aí é uma das coisas plenamente possível, ela tem essa capacidade. E em relação à companhia, na divulgação dos resultados, ela anunciou aqui medidas importantes. Uma das que eu destaco é o lançamento da linha de massas da Camil lá no estado de São Paulo. E agora a empresa está investindo no mercado paraguaio, mais um país para ela investir. Ela diz que, de acordo com exigências locais lá do Paraguai, ela precisou agir dessa forma que eu vou mostrar aqui para vocês. Luciano Quartiero é o presidente da empresa e ele faz parte do grupo controlador da Camil. Então, o que ele fez? Ele fez aquisição como pessoa física de 100% de uma empresa paraguaia chamada Rice Paraguai. E ela pegou aqui indiretamente 80% da empresa Vila Oliva Rice. Então, a Camil não fez parte dessa negociação entre o Luciano e essas empresas. A companhia ela fala que as empresas que vão ser compradas, elas comercializaram aqui aproximadamente 110 mil toneladas de arroz,
o que dá uma receita bruta aqui de mais de 50 milhões de dólares, e que depois esse Luciano, ele depois de comprar essas empresas, vai fazer a venda dessas empresas compradas para a Camil, para as duas subsidiárias aqui da Camil, a Saman e a Camil Latam. Só que o preço, forma e condições da aquisição da Camil ainda não foram definidos. A questão é, tá, tudo bem, aqui nós temos o Luciano comprando essas duas empresas aqui. O que ele vai fazer depois? Ele vai pegar, tem aqui a Camil e tem duas subsidiárias da Camil. Ele vai fazer essa venda, mas vamos dizer que para essa venda ele pague X. Ele vai revender isso aqui para Camil por X ou X mais 30%, um exemplo. Que aí não faz sentido, né? Já perde aqui o sentido de ter aqui impedimento legal para ele ter que fazer como pessoa física para depois vender para Camil. Em relação a preço, como é que tá aqui a questão da Camil? Camil é aquela ação caranguejo. É um ativo bem lateral. 2017 para cá, ó. Final de 2017 para cá, região de mínima, lá nos R$5. Tem uma região de resistência, que agora é suporte, muito importante aqui, ó, na zona dos 6,50, 7. A resistência aqui mais acima, é justamente onde o preço está voltando, a região dos R$10. A tendência do preço, quando chega nessa zona dos R$8, é buscar aqui a faixa dos 6,50, 7. Agora, o que está acontecendo? Nas últimas 4 vezes que o preço chegou aqui em 8, 7 e pouco, ó, início de 2024, abril de 2024, julho de 2024 e agora o preço reagiu. Ó, todas as vezes reagiu. Então, se vier agora com uma força vendedora muito grande, a próxima busca é justamente ali. Fundos que fizeram aqui, que o papel fez, em 2023. Fundo do fundo está lá nos 6,18, mas a região de resistência e suporte agora, né, que está abaixo, é justamente ali na faixa dos R$6,50, R$7, beleza?